A repentina reação do Pacheco, peitando o STF, questionando o governo Lula, está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Por que o Pacheco agora resolveu agir assim? Tem gente que diz que o Pacheco, a princípio, teve que fazer uns afagos no governo Lula só para poder ganhar a presidência do Senado, mas que agora ele precisa ganhar não mais o Lula, e sim os senadores do lado dele. E aí, é por isso, para agradar os senadores que vêm perdendo poder drasticamente, graças até a algumas atuações do STF, o Pacheco resolveu agir. Será? Nós vamos falar sobre isso aqui e outras pautas nesse editorial. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. Vamos acompanhar muita coisa importante. Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Olha só, o Carlos Jordi, deputado federal, publicou o seguinte: só espero que essa aparente reação de Pacheco não seja mero fogo de palha. E aí ele cita uma matéria da revista Oeste que diz o seguinte: Rodrigo Pacheco reage e diz que Congresso vai derrubar o veto de Lula sobre o marco temporal. Respeito ao Congresso. Abre aspas. O que posso dizer é que o Congresso Nacional, tanto quanto Câmara quanto Senado, afirmou a constitucionalidade do projeto ao votar seu mérito, disse o Pacheco. Vamos entender? Bora lá? O STF, fazendo uma ação que não cabe a ele, que é de legislar, ele derrubou a tese do marco temporal. Tá? A Constituição, quando ela foi criada, ela dizia o seguinte: pertencem aos índios as terras tradicionalmente ocupadas. Ocupadas desde quando? Desde quando a Constituição foi criada. E aí o STF falou: não existe esse negócio de pertencem quando foi feita a Constituição. Sempre pertenceram e sempre pertencerão aos índios. E aí, depois dessa decisão do STF, os índios já começaram a invadir terras agora, no intuito de pegar essas terras para si. Isso aí desagradou muito a ala ruralista. E aí, o Congresso falou: não, nós não vamos aceitar o que o STF está fazendo. Nós vamos fazer um projeto dizendo exatamente o contrário do que o STF falou. Se o STF fala que não tem data, nós vamos falar que a data é a Constituição e que o marco temporal existe. Só para dizer que o que não vale é o do STF, o nosso é o que vale. E aí, passou na Câmara, passou no Senado, ou seja, o Congresso inteiro se juntou contra o STF e aprovou o marco temporal, tanto na Câmara quanto no Senado, rapidinho, como resposta ao STF. Só que o Lula precisa sancionar ou vetar. E o Lula falou: eu vou vetar. O que é vetar? O Lula falou: eu vou negar esse projeto que veio do Senado e da Câmara. Vou negar. Vou ficar do lado do STF. E aí o Pacheco deu a resposta: se o Lula vetar, a gente vai derrubar e vamos passar por cima do Lula. É isso que nós vamos fazer. Então, o jogo está cada vez mais acirrado e o Lula está com medo. E aí, como eu disse, o Jordi escreveu aqui: só espero que essa aparente reação do Pacheco não seja mero fogo de palha. Por quê? Porque o Pacheco chamou para si a responsabilidade e falou: agora nós vamos atuar contra o STF. Vamos falar agora de Conselho Tutelar. Vou trazer uma matéria para vocês do Pleno News, onde o deputado Sóstenes, que é deputado federal, ele fala sobre as eleições dos conselhos tutelares. E eu quero tecer alguns comentários sobre essa questão dos conselhos tutelares. E eu vi um vídeo da Madeleine Laxo, que eu achei genial, incrível. E eu vou tecer alguns comentários sobre isso aqui com vocês. Mas antes, vamos assistir esse trecho desse vídeo aqui do Sóstenes, onde ele fala sobre o Conselho Tutelar. Antes, deixa eu só ler aqui o que a matéria diz. O deputado federal Sóstenes Cavalcante gravou um vídeo para parabenizar os conselheiros tutelares que foram eleitos nesse domingo nas eleições que aconteceram em todo o país. Nas redes sociais, houve uma forte campanha entre grupos de esquerda e de direita, com muitos destaques e ataques mútuos em relação às propostas voltadas para as crianças, tá? E aqui o título da matéria do Pleno News é:
quase 70% dos conselheiros tutelares eleitos são conservadores, ou seja, foi uma surra nas eleições que a esquerda levou. Escuta o que o deputado Sóstenes diz e eu volto com um comentário para vocês. Mais de 70% dos conselheiros tutelares eleitos são conservadores e de direita. Nós cristãos fomos afrontados por vídeo do movimento LGBT, por banner, dizendo que a gente não tinha que participar, tentando nos alijar deste processo que é importante na luta dos direitos da criança e dos adolescentes. Nós estamos aqui para lutar pelos valores de família, e criança e adolescência é parte disso. Podem tentar, mas não vão conseguir. Podem chorar mais uma vez, tomar uma lavada nessa eleição. É ótimo ver a participação de políticos, de religiosos. Nós não estamos aleijados desse processo, que é um processo democrático, essa eleição. Então estou aqui para parabenizar os eleitores que debaixo de chuva, de sol, foram exercer sua cidadania e dizer que nós vamos continuar lutando pela pureza das nossas crianças e adolescentes, contra a sexualização precoce delas e parabenizar. Eu sou o relator da atualização da lei do conselheiro tutelar e eu estou feliz, parabenizando a cada um dos eleitos, desejando a todos um bom trabalho e dizendo que vale a pena a gente continuar lutando e acreditando nas nossas crianças e adolescentes. Deixem nossas crianças em paz. Elas precisam viver a sua pureza da sua idade, ser respeitadas nos seus direitos e não usadas como massa de manobra para ideologias nefastas. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso que aconteceu nos conselhos tutelares. E é bem interessante que você entenda. Os conselhos tutelares sempre, organicamente, foram dominados por pautas mais progressistas, ou seja, pela esquerda. Até porque a direita nunca se interessou por essa pauta dos conselhos tutelares. O que aconteceu foi que, não de agora, mas de uma ou duas eleições para cá, de trás para cá, segmentos evangélicos, tá, o pessoal das igrejas, começaram a tomar mais vontade de participar. E aí começou a ter uma redução significativa da esquerda com os conselhos tutelares. Ou seja, principalmente da última eleição, sempre depois da eleição presidencial, vem a eleição do conselheiro tutelar. Então, em 2018, Bolsonaro ganhou as eleições. Em 2019, teve eleições do Conselho Tutelar e já evangélicos se interessaram, mas não teve esse embate entre direita e esquerda como teve agora. Essa eleição do Conselho Tutelar agora, ela é o reflexo, ou seja, ela mostra como que vai ser todas as eleições daqui para frente, seja de síndico de prédio. Vai ser briga entre direita e esquerda. A gente já percebeu isso. Só que a direita, ela é organizada nas redes sociais. Ou seja, enquanto a esquerda está tentando lacrar no Todes, no não sei mais o que, a direita falou, olha, é pelas nossas crianças. E aí teve deputados, influenciadores, tiktokers, falando, olha, você não sabe como votar, se você é de direita, olha, pesquisa sua zona aqui, vai em tal lugar, procura, vai lá e vota, que senão a esquerda vai tomar conta das nossas crianças. Então, nunca se teve uma votação tão expressiva quanto agora. E essa votação foi de pessoas conservadoras. Gente das redes sociais, dos TikToks falando, olha, tá vendo aqui? Se você vai votar na cidade tal, essa pessoa é conservadora, essa pessoa é conservadora. E enquanto isso, o pessoal da esquerda, no Todes, as nossas crianças, menines, sabe? Então, não colou. E a direita cresceu agora na eleição do Conselho Tutelar. E aí, para piorar ou melhorar, né, para ser melhor ainda a situação e pior para a esquerda, algumas pessoas disseram, olha, vai lá, você tem que ir votar no Conselho Tutelar, vota em pessoas que vão proteger as nossas crianças. E aí, automaticamente, eu dizer vote em pessoas que vão proteger as nossas crianças, induziu, inclusive, muitas pessoas a irem atrás de votar nos conservadores. Porque, tradicionalmente, originalmente, o progressismo ele não é bem visto em relação às crianças. Lembra daquele museu onde homens nus andavam perto de crianças?
É aquilo lá que relembra o progressismo. Então, é lógico, foi uma lavada da direita contra a esquerda no Conselho Tutelar. E isso aqui está deixando a esquerda apavorada, porque é um sinal de que será o reflexo das eleições de 2024. Ou seja, os prefeitos vão dar uma lavada, os prefeitos de direita e conservadores vão dar uma lavada nos prefeitos de esquerda. É o que muita gente acredita aí. Vamos lá, partindo para outra pauta agora também. Essa interessante. Hoje, pessoal, é hoje, tá? Essa postagem foi de ontem, do senador Oriovisto e do Podemos. A PEC do líder Oriovisto Guimarães, que limita poderes do STF. Você é a favor? Está prevista para hoje, no caso, a votação na Comissão de Constituição e Justiça da PEC 8 de 2021, de autoria do líder senador Oriovisto Guimarães, que limita as decisões monocráticas do STF. Você concorda? Então, já está começando a movimentação para tirar poderes do STF e ampliar os poderes do Senado. E isso aí está deixando algumas pessoas pé da vida. Está deixando essas pessoas assustadas. Pessoas como o próprio Gilmar Mendes, que é ministro do STF. E aí ele fez a postagem. Agora, ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar de loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada, sonhar com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. Entretanto, o mais provável é que acordem mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja este o objetivo. E ainda ele continua. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem ao Supremo? Ou seja, o que o Gilmar Mendes quis dizer? Olha, estão querendo limitar a gente, estão querendo colocar vaga para o STF temporária, não vai ser mais para a vida inteira, vitalícia. Estão querendo limitar os nossos poderes. Teve golpe, tudo para eles é o golpe agora. Teve golpe há pouco tempo, querem fazer igual o Parlamento Europeu. Na verdade, o que vai acontecer é loteamento. Ou seja, o Centrão vai começar a brigar para indicar essas vagas igual faz com os ministérios. De tudo errado ele não tá, mas pelo menos vai ter renovação. O problema é você enfiar um cara lá dentro que vai ficar a vida inteira com ideias retrógradas, com pensamentos retrógrados, que não acompanham a evolução da sociedade, seja para o progressismo ou seja para o conservadorismo. Não é democracia que a gente vive? Democracia não é o governo do povo? E se a maioria da população é conservadora, o STF tem que acompanhar um pensamento e uma linha conservadora. Se a maioria da população for progressista, o STF vai nesse sentido, mas é acompanhando a vontade do povo, a mensagem do povo. É isso que eu digo. E aí quem resolveu dar uma resposta, uma cutucada no Gilmar Mendes, foi o general Mourão. Ele escreveu o seguinte: é lamentável a atitude do ministro Gilmar Mendes, que desdenha da proposta do Senado Federal que pretende limitar mandatos do ministro da Suprema Corte. O que o ministro chama de esforço retórico, nós chamamos de trazer ao debate político e democrático as legítimas demandas e anseios do povo que nos elegeu. Exatamente, ninguém elegeu os ministros do Supremo Tribunal Federal. É ponto. Ninguém elegeu. E o general Mourão aqui está certíssimo. Esse debate tem que ser levantado, tem que ser discutido. A galera fica falando que é golpe, que não sei o que. Não. É colocar o debate em prática mesmo. E isso é mais do que necessário. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Eu sei que eu não consegui passar por muitos temas, mas espero que eu tenha explicado bem a questão dessa pauta contra o STF, da decisão do Pacheco de confrontar aqui o governo Lula e o próprio STF, e também dessas pautas aí dos conselhos tutelares. Se foi bem claro, se foi explicativo para você, coloca no comentário aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. Fiquei até o final do vídeo, gostei ou não gostei, tanto faz, né? Ou seja, a sua opinião importa muito.
mas coloca no comentário, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.